Bom, então o assunto é saldo de radiação e as consequências sobre a temperatura na superfície da Terra. Esses dois gráficos, eles mostram no eixo Y, no eixo vertical, a intensidade de radiação, e no eixo horizontal a latitude, indo do polo, né, de 90 graus sul até 90 graus norte. As curvas cheias, em ambos os casos, mostram a radiação solar que incide no topo da atmosfera em cada latitude. Então, esses gráficos, eles mostram médias latitudinais. Então, a radiação que chega no topo da atmosfera em cada latitude está representada pelas curvas cheias. E as curvas pontilhadas mostram a radiação que deixa o topo da atmosfera em cada latitude, certo? Qual a diferença entre os dois gráficos? Bom, no gráfico de cima, a radiação incidente é maior no hemisfério norte e menor no hemisfério sul, o que indica que é a estação de verão do hemisfério norte. E no gráfico de baixo acontece o contrário, a radiação incidente é maior no hemisfério sul e menor no hemisfério norte, indicando que é o verão do hemisfério sul. A radiação que deixa o topo da atmosfera também passa por um ciclo sazonal, mas esse ciclo sazonal é mais tênue, é menos intenso, a diferença entre inverno e verão é menor. Por quê? Basicamente porque a Terra chega fria, digamos assim, ao verão, então por isso ela emite menos radiação do que ela recebe. E essa diferença, esse superávit de radiação recebida, faz com que ela se aqueça. E a Terra chega quente no começo do inverno ainda, então ela, recebendo menos radiação do que emite, ela se resfria ao longo da estação. Ok, até aí, isso vale para os dois hemisférios e está de acordo com o que a gente observa. Porém, as novidades que trazem estes gráficos estão quando a gente compara déficits e superávites. Em primeiro lugar, as latitudes entre 10 graus sul e 10 graus norte, elas mostram superávit de radiação o ano inteiro, tá? Então, pelo mesmo argumento que a gente acabou de colocar, se o saldo de radiação entre a que chega ao topo da atmosfera e a que deixa fosse o único processo determinando a temperatura, a gente teria a temperatura nos trópicos aumentando durante todo o ano, e aumentando inexoravelmente ano após ano, ano após ano. E não é isso que acontece, tá? Então a gente já sabe que esse não é o único processo. Por outro lado, muito perto do polo, eu tenho essas pequenas regiões aqui azuis, mesmo no verão, né, nos dois polos, mostrando que existe déficit nas outras latitudes ao longo de todo o ano. Então, isso significaria queda de temperatura ao longo de todo o ano e ano após ano. E a gente sabe que não é isso que acontece de fato, não é isso que se observa. Além disso, né, quando a gente compara latitudes que exibem déficit no inverno e superávit no verão, a gente percebe uma diferença importante. Latitudes baixas, como 20 graus, têm um déficit de verão grande, comparado com seu superávit, tem um superávit de verão grande, desculpem, comparado com seu pequeno déficit de inverno. Enquanto latitudes altas como 60 graus têm um comportamento oposto, um pequeno superávit de verão e um grande déficit de inverno. Isso vale para os dois hemisférios. Se eu comparar em 60 graus norte, o déficit de inverno ele é muito maior do que o superávit de verão, e o contrário vale para 20 graus norte. Eu tenho um déficit de inverno menor do que o superávit de verão. Então, embora eu tenha alternância entre déficit e superávit nessas latitudes, essa diferença diz que ano após ano a temperatura em 20 graus deveria estar subindo, se esse fosse o único processo responsável pelo controle da temperatura na latitude, e a temperatura em 60 graus diminuindo ano após ano, ano após ano. E mais uma vez, não é isso que a gente observa. Então, o que acontece? Bom, o que acontece está representado nesse outro gráfico. Ele mostra o outro processo que atua, né, no controle de temperatura, que é o transporte. Então, existe transporte de calor
entre latitudes. E esse transporte, ele é feito tanto pela circulação atmosférica quanto pela oceânica. Então, vamos lá. Esse gráfico, ele já denuncia aqui no eixo vertical. Ele mostra transporte de calor no sentido equador-polo. Polward é sentido equador-polo. E nos eixos orientais, ele mostra latitude. Então, por que que ele já está dizendo logo que o transporte é no sentido equador-polo? Porque nossa convenção de sinal é que transporte de sul para norte é positivo. Então, no hemisfério norte, essa curva rosa, ela mostra o transporte total de calor, né? Somado do oceano da atmosfera. No hemisfério norte, essa curva assume valores positivos, ou seja, o transporte é do sul para o norte, o que no hemisfério norte significa sentido equador-polo. No hemisfério sul, essa curva assume valores negativos, ou seja, transporte de norte para o sul, o que no hemisfério sul significa, novamente, sentido equador-polo. E a gente vê a curva rosa é a soma da curva azul cheia e da pontilhada, e essas curvas mostram, respectivamente, o transporte de calor pelo oceano e pela atmosfera, tá? Então, interessante porque todos os dois são muito importantes. Agora, eles não têm a mesma importância, eles são predominantes, cada um predomina em uma faixa de latitude. Então, no hemisfério norte, o transporte tropical é feito principalmente pelo oceano. Aqui estão principalmente as correntes do Golfo e do Kuroshio, levando calor dos trópicos em direção às latitudes médias e aos polos. Na direção, não precisa chegar até o polo, né? E na atmosfera, a atmosfera ela domina o transporte meridional de calor nas latitudes médias. E os responsáveis por isso são os ciclones extratropicais, né? E já aqui no hemisfério sul eu tenho uma situação um pouco diferente, tem um transporte tropical mais intenso por parte do oceano, novamente a atmosfera predominando nas latitudes médias, com transporte pelos ciclones extratropicais, e aqui essa faixa é a faixa do Oceano Sul, e as correntes do Oceano Sul têm componente meridional. E como o Oceano Sul, né, ele ocupa toda o paralelo, toda uma faixa de paralelos, toda a faixa de latitudes, esse transporte é bem importante. Então, no hemisfério sul, em latitudes altas, o oceano também tem um papel muito importante no transporte de calor.